Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Vou fazer mais alguns vídeos, um autor novo. Nas aulas passadas eu comentei um pouco sobre Auguste Comte, que foi uma espécie de pai fundador da sociologia como nós conhecemos. E agora no segundo trimestre vamos comentar sobre Émile Durkheim. Essa pronúncia é uma pronúncia portuguesada, tá? Ele é francês, não vou para a pronúncia original lá. E assim, nascido em 1858, faleceu em 1917. É um dos sociólogos, sem dúvida, um dos mais importantes que nós estudamos, porque a sua obra é vasta, a rigor atinge todo o conteúdo sociológico contemporâneo, todas as nossas discussões. Ele dá uma definição própria do que é o Estado para ele, do que é o indivíduo, de como nós formamos. Ele faz um estudo gigantesco para explicar as transformações oriundas da divisão do trabalho, do fim das corporações de ofícios e do início do capitalismo. E por estar no século XX, é alguém muito próximo de nós e traz alguns conteúdos muito importantes para compreendermos a nossa realidade enquanto seres humanos, enquanto seres sociais. Eu vou seguir um método que eu tenho seguido com esses autores, um tanto quanto mais teóricos, mais complexos de serem entendidos, que é analisar algumas obras do autor e de um comentador. Eu vou analisar 3 obras dele que eu enviei na apostila Autor 8 para vocês. Uma apostila que está paginada para que você possa acompanhar. Eu resenhei 3 obras dele, que é da divisão do trabalho social, que eu pretendo comentar nesse primeiro vídeo, não sei se vai dar para fazer num vídeo só. As regras do método sociológico basicamente estabelecem todos os requisitos para que uma ciência humana possa ser considerada como ciência de fato, né? Para que o pesquisador consiga se afastar o máximo possível do objeto pesquisado, de opiniões particulares, e para que nenhum preconceito, ele explica alguns requisitos, algumas ordenanças, para que nenhum preconceito, ou pelo menos que menos preconceito, venha a ser capaz de perturbar o estudo de algum objeto qualquer, né? Para estudar sociologia, você tem que se despir dos preconceitos que você já tem. Você não vai para confirmar seus preconceitos, você vai para aprender sobre a realidade e propor as teorias que expliquem essa realidade de um tempo histórico específico. Bom, lá nas regras do método sociológico, iria aprofundar isso. Vou falar um pouquinho sobre o suicídio de 1897. É um livro pensado para explicar o fenômeno suicídio ao longo das épocas e que, assim, tem alguns textos dele que superou em muito a expectativa do autor. Nós lemos o suicídio muito mais pelas definições teóricas sobre o indivíduo, sobre o fato social, o indivíduo controlado pelo meio, do que para saber sobre o que causa o suicídio de fato. Então, o título dele, de forma alguma, é capaz de traduzir a imensidão e a riqueza dessa obra gigantesca do Émile Durkheim. E por fim, eu vou falar com vocês, ao longo dos vídeos sequenciais. É importante que você siga a sequência, senão não vai entender nada. Por isso que eu vou postar no YouTube, colocando aula tal, aula tal. Segue a sequência dos números ali, que fica mais fácil de você entender. Por fim, a obra Coleção Grandes Educadores, que é uma obra que comenta, assim, de maneira bem breve, a obra do Durkheim, e é feita pelo MEC, direcionada exclusivamente para a educação. Bom, sem mais delongas, vamos para a página 3 da apostila, comentar algumas frases e inserir os conceitos. Cada frase comentada vou inserir alguns temas principais. Se você, no caso desses sociólogos que eu vou falar agora, que é o Durkheim, Weber, Marx, Engels, eles são bem teóricos e têm nuances que são complexas até para sociólogos experientes. Eu sugiro que você assista o vídeo, anote alguma coisa, não vai confiar na memória que vai ficar complicado. Você não está com a apostila lá aberta? Então vai anotando na apostila a diferença de estado e indivíduo. Se você for diferenciar estado e indivíduo para Marx, Weber e Durkheim, você vai perceber diferenças, nuances, semelhanças. Eu preciso que você seja capaz de fazer essas diferenças. Então anote para não ter confusão teórica, que vai ser muita informação, certo? Vamos cerrar fileiras,
peço atenção, né? Desligue um pouquinho essa mente que fica voando para prestar atenção. Vamos lá? Da Divisão do Trabalho Social de 1893. Ali na página 3, no prefácio segunda edição, já tem uma frase que ela é bem impactante. Só posso ser livre na medida em que outrem é impedido de tirar proveito da superioridade física, econômica ou outra de que dispõe para subjugar minha liberdade. O que ele quer dizer? Que, teoricamente, a liberdade só é possível entre iguais. Iguais que são iguais em todos os requisitos. Eu vou dar um exemplo utilizando uma lei trabalhista. Uma relação entre patrão e empregado. Quando você está desempregado e chega até uma empresa para pedir emprego, você é alguém totalmente desprotegido. Você se preocupa com a roupa que você está vestindo, com o teu visual, com o teu cabelo está adequado. E ali você se oferece. O número de gente desempregado para o número de empregos é muito maior, né? Então tem muito mais pessoas desempregadas do que empregos disponíveis. O que acontece? Você acaba aceitando, muitas vezes, se você não é nenhum extraordinário, você aceita o que o patrão te oferece. Você não tem um poder de negociação, você vai trabalhar tal horário para fazer tal coisa. Não, tudo bem, eu quero esse mesmo. Por que você faz isso? Porque às vezes você está desempregado há 3, 4 meses, tem uma família, tem contas vencidas, tem que se alimentar. Você precisa trabalhar. O que o Durkheim falaria nesse caso? Que tem que haver um sistema que limite o poder do patrão de me explorar enquanto parte mais frágil. E por isso que nós temos as leis trabalhistas. O patrão pode explorar até um certo limite, né? Não estou dizendo que é a regra, mas ele não vai poder passar daquele limite. Por isso que tem lá um mínimo garantido. Tantas horas por semana, não pode ser mais de tantas. Se não tivesse isso, quem sabe quantas horas eu estaria trabalhando, como no início da Revolução Industrial, né, da Inglaterra, das primeiras 15, 16 horas, porque não tinha uma lei trabalhista estabelecida. Então, para ele, só existe liberdade, essa é uma questão que eu quero que vocês fiquem, se eu tiver condição de escolher, né, de ser capaz. Isso vale para os nossos contratos em direito. Eu vou falar mais do direito daqui a pouco, mas assim, se você fazer um acordo com alguém hoje e você for coagido a assinar um documento, o documento não tem valor civil, porque você não tinha a tua liberdade disponível. Disponibilidade da vontade é um dos princípios do contrato em direito civil. Então você precisa ser livre, agir por vontade própria. Alguém coagido, o contrato tem uma nulidade absoluta e não pode se efetivar. Ficou claro essa citação? Vocês viram como que uma mera citação gera muito comentário. Então, só dá para ser livre se eu poder relacionar em condições de igualdade financeira, física, e tem que haver uma instância aí para permitir que essa liberdade de fato aconteça. Na mesma página, a divisão do trabalho, no livro 1, a função da divisão do trabalho. A divisão do trabalho é a fonte principal da solidariedade social. O que é uma solidariedade social? O que seria isso? Para explicar, eu vou ter que fazer uma volta histórica ali. Se você pegar, por exemplo, em gerações anteriores, nosso costume familiar era diferente. O indivíduo era educado no seio da família, na hora do almoço, na hora da janta, se reunia na mesa, o pai à cabeceira. Então tinha toda uma moralidade, tinha todo um conjunto de valores estabelecidos. E a família fornecia um pouco dessa moralidade, dessa solidariedade. O trabalho era um trabalho mais coletivo. Então a pessoa produzia sozinha um sapato, a pessoa produzia o arroz, trocava a mercadoria entre si. Quando uma faltava, às vezes era suprido pelo vizinho. Se matava um porco, levava um pedaço para o vizinho. Quando o vizinho matava, fazia isso. Igual algumas comunidades indígenas no Brasil ainda funciona. Com a divisão do trabalho, muitas coisas modificaram. Primeiro, o horário de almoço das famílias nem sempre bate. Você não quer almoçar mais junto com a tua família, você não pode. Normalmente você mora distante de todo mundo, vive no isolamento, ver a família virou quase que, para a grande maioria, virou uma raridade, e o ambiente que você mais fica, sem dúvida, no trabalho. Então é mais fácil você criar vínculos com o colega do trabalho do que na família. E a questão que tínhamos também das igrejas, né? Todo domingo, aquelas reuniões,
Agora a igreja tem perdido força, apesar de recentemente voltar com as igrejas protestantes, mas você não vê aquela comunhão primitiva que existia, no qual as pessoas conversavam, participavam, igrejas engajadas na transformação social, tem se limitado. Então o Durkheim coloca que o trabalho ele é um dos principais mecanismos de solidariedade. Porque no trabalho você vai todos os dias e você tem um companheiro, tem funções para se exercer. Eu vou diferenciar após o tipo de solidariedade que existe no trabalho. Eu falei para vocês que antigamente nas corporações de ofício existia a solidariedade de pessoas trocarem, auxiliar umas às outras. E hoje? Hoje a gente vai comentar daqui a pouco. Ali na página 4, já tem uma brecha para definir o que significa o Estado. E eu já quero aproveitar para fazer isso. Vamos lá comigo? A autoridade se torna, na página 4, no início da folha, a autoridade se torna um fator autônomo da vida social, capaz de produzir espontaneamente movimentos próprios que nenhum impulso externo determina, precisamente por causa da supremacia que ela conquistou. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que nós, enquanto autoridade, lê-se o Estado, tá? Não é outra coisa que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo do Estado? O Estado, ele é formado, nós vamos lá, votamos, elegemos, temos intenções, escolhemos A ou B por afinidade política, ideológica. Só que o Estado, ele não é a soma das vontades individuais. Você não vê um Estado obedecendo os eleitores, fazendo aquilo que os eleitores querem. Pensa num Brasil. Você não vê um Brasil um Estado brasileiro, entendendo o Estado como administração, como aquele poder que está lá, né? Vamos entender o Estado dessa maneira. O Estado é o poder que está lá, a autoridade constituída. Hoje, na figura do nosso presidente, do nosso legislativo e do judiciário. Entendemos o Estado nesse contexto. A população civil não faz parte do Estado aqui. O Estado, ele é, a rigor, pelo menos o legislativo e o executivo, eles são eleitos por nós. Teoricamente, deveriam somar a nossa vontade. Nossa Constituição, a maior parte delas, começa com todo o poder emana da vontade do povo. Só que não é bem assim. O Estado vira uma autoridade própria. Ele tem o poder de punir, ele pode nos punir, eles aprovam lei continuamente. Agora, eu estou falando com vocês, eles devem estar aprovando novas leis, e essas leis têm efeito sobre nós. Ainda que discordamos dessa lei, elas vão nos afetar, nós não temos a opção de falar eu não concordo com isso. Você tem que seguir aquela lei. E uma prova bem cabal é a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela foi aberta para contribuições populares. E aí chegou cartas no Congresso, cartas e cartas, um porão de cartas exigindo mudanças, propondo soluções. Os deputados constituintes praticamente nem ligaram com as cartas do povo e aprovaram a Constituição segundo os próprios critérios. E é isso que ocorre. Você vota para o Estado te representar e o Estado esquece de você, ele desliga. Não é muito incomum você ver pessoas fazendo manifestações críticas ao Estado e as assembleias legislativas e o Congresso Nacional se fechar e ignorar as críticas. Continuar funcionando, deixa esses loucos que falam. Então, o Estado ele vira um indivíduo autônomo. O Estado ele não é a soma das nossas vontades, não é a soma das vontades dos eleitores, mas ele é um indivíduo que tem vida própria e que age para atender os próprios interesses. Para Durkheim, então, né? Deu para entender essa noção de Estado? O que é o Estado para Durkheim, professor? É um ente que é muito além das forças de seus membros. É um ente que tem vida própria, que move por vontade própria e que é alheio às vontades da sua população, dos seus membros. Aí já tem uma definição que é estrutural no pensamento do Emile Durkheim, essa definição de Estado. Ali no capítulo 3, ele diz assim: a solidariedade só pode crescer na razão inversa da personalidade. O que ele quer dizer? Solidariedade no trabalho, voltemos lá. Significa que para que nós possamos agir coletivamente, pensar no outro,
A minha pessoa individual, ela tem que desaparecer. Só que não é assim que funciona. O que ocorre na prática, nas indústrias, nas empresas, nas universidades, em todo o campo do trabalho atualmente? Existe uma especialização, você se preocupa com a tua situação, com o teu emprego, você não liga se o fulano do lado é demitido, e cada vez mais você vai se aprimorando, você vai buscando subir, e quanto mais você se aprimora na carreira, quanto mais específica é a tua formação, o teu desenvolvimento, menos solidário você se torna. Aí você pensa, por exemplo, um gerente de empresa. Ele pode ser solidário enquanto ele está lá embaixo, mas quando ele é gerente, são poucos gerentes, são poucos iguais a eles capazes de fazer pressão. E ele, por se sentir o poder da gerência, não está disposto a associar com nenhum outro, né? Ele quer saber da própria situação. Então, à medida que a pessoa vai se personificando, vai se aprimorando na formação, no crescimento da carreira, a tendência é ela deixar de ser solidária. Essa é a tendência geral, né? O papel do altruísmo nas sociedades antigas e atuais. Antigamente, eu já comentei com vocês que essa ideia de todo mundo se ajudar, de trocas, preocupação com o outro, era uma realidade. E agora está meio que abandonada essa ideia de solidariedade. Existem alguns movimentos filantrópicos, não que não existe de fato, mas ela está diminuindo progressivamente. Aqui o Durkheim ele questiona a versão do Rousseau do contrato social, diz que não existe nada disso de contrato, que nós já nascemos em um estado que funciona com regras próprias, e o indivíduo nada mais é do que um ser definido por esse estado. Para Durkheim, o indivíduo é definido pelo meio, né? O meio social é que define, né? Diz assim, a vida social se divide de uma dupla fonte, na página 4, no final ali, a similitude das consciências e a divisão do trabalho social. O indivíduo é socializado no primeiro caso, porque não tendo individualidade própria, confunde com seu semelhante no seio de um mesmo tipo coletivo. No segundo, porque tendo uma fisionomia e atividades sociais que o distinguem dos outros, dependem deles na mesma medida em que se distinguem. Traduzindo, você acaba sendo moldado pelo meio, acaba se adaptando e se transforma mais um no meio da multidão, né? O fato social, a presença do outro acaba te determinando. Eu vou fechar por aqui, faço o próximo vídeo para finalizar da divisão do trabalho social. Falei nesse vídeo sobre o Estado, que é um ente soberano e que ganha vida própria e não leva em consideração os interesses do povo. Falei um pouquinho sobre a solidariedade no trabalho, porque o ambiente familiar está mais vazio, por assim dizer. Dificilmente você vai ver reuniões de famílias no qual o indivíduo é formado no seio da família, a pessoa vai trabalhar, o pai para cá, o pai almoça duas, a mãe almoça uma, não tem essa junção mais. Falei também que a questão religiosa tende a perder essa capacidade de congregar uma comunidade. E por fim, falei que o indivíduo ele é fortemente influenciado, ele é quase que determinado pelo meio que ele está inserido. Tranquilo? Indivíduo, Estado, solidariedade, sentido geral. São esses temas que eu abordei agora.